Maravilha, meus irmãos, paz do Senhor. Quantos estão alegres de estar na presença de Deus? Vamos ler a palavra de Deus? Fica de pé conosco. Vamos fazer uma leitura neste momento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 29 e 30. Quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe o nosso pastor e todos os nossos pastores, obreiros, diretoria. Quando o pastor Zilmar, agora há pouco, falou que eu ia ministrar, eu folhei a Bíblia, como diziam, de Gênesis a Policarpo, de Gênesis a Apocalipse, pensando no que eu ia falar. E pensando ali em minutos, a mente do pregador corre, pensando o que vai falar, o que não vai. E pensei em algumas mensagens, e Deus me levou a esse texto. E eu disse, mas Deus, isso? E não saiu, nesses minutinhos que me faltava para pregar, não me saiu esse texto. E eu quero compartilhar com você. Eu tenho uma folhinha aqui atrás, que eu marco todos os temas que eu preguei, aqui na sede, para não repetir, E eu corri ali para ver se eu já não tinha pregado essa mensagem, para não correr o risco de fazer os irmãos ouvir duas vezes a mesma palavra. Mas nas minhas anotações não está. Vamos repartir o que Deus tem no nosso coração. Todos acharam? Diz assim, Atos capítulo de número 7, versículo 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Versículo 30. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo em um sarçal. Amém, querido? Amém. Podeis sentar. Eu quero falar num tema bem conhecido nosso, conhecido de tanto a gente falar e conhecido de tanto a gente passar, Conhecido de tanto a gente falar, porque todo pregador já falou sobre isso. E também conhecido nosso de experiências próprias. Eu quero falar nesta noite sobre deserto. Quem aqui nunca passou? Levante a mão que eu quero dar um brinde, E quero dar uma notícia para você. Quem nunca passou deserto, te prepara porque você vai passar. Então, eu quero falar nesta noite sobre deserto. E o tema da minha mensagem é passando pelos desertos da vida. É interessante a gente pensar a respeito disso. A palavra deserto, no hebraico, é midbar. A palavra midbar significa um lugar ermo, seco, solitário e de pouca habitação. Muitos personagens na Bíblia, se você observar, eles passaram pelo deserto. Muitos personagens na Bíblia passaram pelo deserto. Abraão esteve no deserto, Jacó, Moisés, Davi, Elias, Jesus, Paulo, eu, você, nós, a igreja já esteve no deserto. Quando eu falo de deserto no sentido espiritual, deserto é aquele período de escassez, privação, é aquele período, deserto é aquele período de provação, onde nos conhecemos a nós mesmos. É lá no deserto, nesses períodos da vida, é que Deus vai nos revelando quem somos nós mesmos. É lá no deserto que aparece quem nós realmente somos. Então, vamos experimentar um pouquinho sobre o deserto nesta noite. Eu estava olhando nas minhas anotações aqui, e os desertos
na nossa vida, ele tem muitas faces, né? Os desertos da nossa vida, ele tem muitas faces. Pode ser uma enfermidade, um período de enfermidade, período de desemprego, um divórcio, um abandono, um período que a gente enfrenta dificuldades relacionais. O deserto, ele cria-se e tem muitas faces na nossa vida. O meu deserto pode não ser para você o mesmo deserto. A minha dificuldade para você pode você tirar de letra. Porque o deserto, ele tem muitas faces e ele se enquadra na vida de cada um de uma maneira. Aquilo que para você é deserto, para mim pode não ser deserto. E aquilo que para mim é deserto, para você pode não ser. Você olha para alguém e diz, está reclamando dessa lutinha? Mas para ele, o deserto dele é aquele. Alguém olha para você e diz, mas está reclamando desse problema, está dizendo que está no deserto, mas para ele, para você, esse problema é o teu deserto, é onde você sofre, é onde você aprende, é onde você cresce, é onde você se aperfeiçoa. Então o deserto, ele tem muitas faces. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto é de um homem chamado Moisés. E Moisés, biblicamente falando, no sentido literal, é o homem que mais tempo esteve no deserto. É o homem que mais viveu no deserto. Moisés, ele viveu pelo menos 80 anos no deserto. Né? O texto que eu li aqui no verso 30, diz assim, e completado 40 anos. Ou seja, não era 40 anos de vida, era 40 anos de Midian. A vida de Moisés, se a gente for estudar, a gente divide, Estevão dividiu a vida de Moisés em 3 etapas. A primeira etapa, palácio, de quando ele foi adotado da casa da sua mãe, pela filha de Potifar, ele ficou um tempo na casa da mamãe, até ser desmamado, e depois foi para o palácio. Os primeiros 40 anos, ele viveu no palácio. Os segundos 40 anos, ele viveu no deserto de Midian. E os terceiros 40 anos, ele viveu do Egito, levando o povo para Canaã, caminhando 40 anos pelo deserto. Então, ele viveu a maioria da sua vida, se dividirmos a vida dele em 3 partes, 2 partes da vida de Moisés foi caminhando e vivendo no deserto. Então, se existe um homem que tem alguma coisa para nos ensinar a respeito de deserto, é Moisés. Moisés vai nos ensinar muitas lições que eu e você precisamos aprender a respeito de como lidar com o deserto. De como a gente viver e conviver e estar no deserto. Eu estava observando e Moisés vai nos ensinar algumas verdades a respeito de como a gente lidar, de como a gente passar, de como a gente enfrentar os desertos da nossa vida. Primeira coisa que Moisés vai nos ensinar é que o deserto, ele é um período de preparação. Cutuca a pessoa que está mais perto de você e diga para ela assim, não te espante com o deserto. Porque o deserto é um período de preparação. Eu disse aqui no começo que a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. Palácio, deserto e depois deserto de Midian e depois deserto, caminhando pelo deserto com a multidão. Mas essa segunda fase da vida de Moisés foi a fase de preparação. Moisés está no palácio e a Bíblia diz que até Estevão vai dizer que Moisés foi estudado e instruído em todas as ciências do Egito. Ele aprendeu muita coisa no palácio, mas foi lá no deserto, nos 40 anos, cuidando de ovelha, que ele aprendeu realmente o que é ser um homem de Deus e o que é ser guiado e controlado por Deus. Foi Moody, se não me foge a memória, que disse
nas 3 fases de Moisés, é que no primeiro ano, nos primeiros 40 anos, Moisés achou que era alguma coisa. Moody disse isso. Nos primeiros 40, dá até para pregar uma mensagem, quem gosta de pregar uma mensagem. Nos primeiros 40 anos de Moisés no palácio, Moisés achou que era alguma coisa. Ele pensou que era um grande líder, tentou reconquistar, tentou salvar o seu povo do seu jeito. Aí não deu certo, enterrou o homem, matou, enterrou, fugiu, aí foi para o deserto, ficou 40 anos. Na segunda fase de Moisés e Midian, ele descobriu naqueles 40 anos, na segunda 40 anos de Moisés, ele descobriu que não era ninguém. Nos primeiros 40 anos, ele achou que era alguém, porque o palácio faz a gente pensar que a gente é grande coisa, mas o deserto faz a gente descobrir que a gente não é nada. O palácio faz a gente pensar que a gente é grande, que a gente é famoso, que a gente é importante, que a gente é a última bolachinha do pacote, que a gente é o último gás da Coca-Cola, que a gente é a última Coca-Cola do deserto. O palácio faz isso. Moisés vai para o Egito, sai do Egito e vai para Canaã, fica 40 anos em Canaã. E 40 anos no Egito, no deserto de Canaã, fez ele descobrir que não era ninguém. Quando Deus aparece para Moisés, diz: Moisés, eu estou te convocando para ir para o Egito. Diz: quem sou eu? Manda outro no meu lugar, eu não sei falar, eles não vão me receber, eu sou isso, eu sou... Ele dá 5 desculpas para Deus. Por quê? Porque ele se reconheceu que não era ninguém. Ele disse: eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não posso ir, eu não sei falar, eu não sei isso. Manda outro, Senhor, vai outro no meu lugar, Senhor, tem gente melhor do que eu. Ei, o deserto nos prepara. O deserto trabalha na nossa estrutura. O deserto mostra quem realmente nós somos. O deserto descortina a nossa alma. O deserto vai sair a arrogância, vai sair a prepotência. O deserto nos prepara para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Aleluia! Nos primeiros 40 anos, Moisés achou que era alguma coisa. Nos segundos 40 anos, Moisés descobriu que não era nenhuma coisa. E nos últimos 40 anos, Moisés aprendeu o que Deus pode fazer com ninguém. Se no primeiro ele achava que era alguém, se no segundo ele descobriu que não era ninguém, no terceiro 40 anos da vida de Moisés, ele vai aprender o que é que Deus pode fazer quando a pessoa se acha que não é, e Deus é tudo na vida dele. Quando ele diz: eu não sou ninguém, Deus diz: está no tamanho certo, está na medida certa, está na medida exata. É agora que eu vou começar, é agora que eu vou agir. Sabe por quê? Porque quando a gente descobre que não é nada, Deus é tudo na nossa vida. A gente desaparece e ele aparece. A gente não depende da gente, a gente depende dele. Nesta noite, o deserto é um período de preparação. Não reclama do deserto. Não reclama do deserto, porque o deserto, ele está nos preparando. O deserto, ele está nos colocando na medida exata. No deserto, ele está fazendo a gente ser o que realmente a gente precisa ser, para ele operar na nossa vida. Agora, interessante é que o deserto, ele tem pelo menos 3 matérias. Se o deserto é uma escola de preparação, o deserto tem 3 matérias. Moisés, ele aprende no deserto 3 matérias. A primeira matéria que o deserto vai nos ensinar é o fator tempo. É como a gente no deserto vai lidar com o tempo. É como a gente vai lidar com o tempo. Observe que Moisés fica no deserto, quanto tempo? 40, não foi 40 dias? Não foi 40 horas? Foi o quê? 40 anos. É tempo. E a gente não consegue, o deserto serve para nos preparar e nos ensinar a gente a lidar com o fator tempo. Porque nós temos dificuldade de lidar com o tempo.
Sim ou não? Temos. A gente não tem paciência. A gente quer que o negócio flua rápido. A gente quer que Deus fala hoje, amanhã já aconteça, e depois da manhã já se realize tudo, e a gente está vivendo os projetos de Deus. E na vida com Deus não é disso. O deserto vai ensinar para Moisés a lidar com o fator tempo. E passar o deserto e ficar no deserto e esperar o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Observe que Moisés vai para o deserto e fica lá cuidando de ovelha. E parece que Deus esqueceu Moisés no deserto. 40 anos Moisés está no deserto. Chega um belo dia, o texto vai dizer que Moisés pega as ovelhas, leva, Êxodo capítulo de número 3, nem vou mexer que eu vou trabalhar outro ponto aqui, mas Deus leva Moisés para o deserto, Moisés vai lá para o Monte Horebe, deixa as ovelhas e vai ali na região da montanha do Horebe. E aí Deus rompe o tempo. Deus fala com ele. Mas Deus vai falar com Moisés não no tempo de Moisés, vai falar no tempo dele, na hora dele, no tempo que é dele. O cronos não é o nosso. Deus não trabalha no nosso cronômetro. Deus trabalha no tempo dele. Deus trabalha no Kairos. É o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus. O nosso relógio vai passando, vai indo, e a gente diz: Deus já esqueceu de mim, Deus já abandonou eu, Deus já me abandonou, Deus já me esqueceu, Deus já não tem mais nada comigo, as promessas de Deus já está tudo esquecida. Moisés pensava assim, 40 anos cuidando de ovelha. Moisés já nem sabia mais falar direito. A Bíblia vai dizer que ele era um erudito, ele tinha bastante faculdade, tinha tanto ensinamento, tinha aprendido tanto, ele era um homem estadista, mas 40 anos do deserto fez Moisés perder tudo aquilo. Ele só cuidava de ovelha, ele só ouvia as ovelhas dizer mé, para lá e para cá, ovelhinha para lá, ovelhinha para cá. Ele esqueceu de tudo, e quando ele achou que Deus não tinha mais nada com ele, o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus veio, o tempo certo. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Primeiro fala comigo e também com você nesta noite. Tem o tempo de Deus. Aprenda a lidar o tempo de Deus. Aprenda a aprender. O deserto faz a gente ter paciência. Ei, o deserto faz a gente aprender o tempo, a lidar com o tempo. Sabe por quê? Se existe uma coisa que não muda no deserto, que o deserto não faz, não tem mudança rápida. Todo dia a mesma coisa, pastor Taio. Pastor Aldinho, sempre a mesma coisa. Não existe mudança. Deserto, ele é algo que demora para ser mudado, para ver outra aparência, irmã Laura. É aquela coisinha, ver aquela vida normalzinha. E aí no deserto que a gente a gente começa a aprender a lidar com o tempo, o sossego, o esperar, o depender, o estar debaixo da potente mão de Deus nesta noite. Eu quero que você entenda algo que Deus tem para mim e para você. Não desista das promessas, porque o tempo está demorando. Deus está trabalhando neste deserto da tua vida, está aprendendo você a lidar com o tempo. Se você não aprender, se eu não aprender, se nós não aprender a lidar com o tempo, a gente perde a bênção. Lembra de Saul? Saul perdeu a bênção porque não soube lidar com o tempo. Deus chegou para Samuel chegou para Saul e disse: espera lá, porque daqui 7 dias eu vou lá e vou sacrificar. Saul está lá esperando e não vem. Deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, deu o quinto, deu o sexto, deu o 7º dia. Samuel não aparece. Ele: vou sacrificar. Quando ele está sacrificando, Samuel apareceu. Ei, muitas vezes a gente é apressadinho demais, está quase na porta da bênção, está quase na hora de Deus operar um milagre na nossa vida, e a gente está ali apressadinho. Senhor, vem Senhor. Sabe aquele crente que diz assim: Senhor, se tu não vier até amanhã, se tu não falar comigo até amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou tomar decisão. Toma não, meu filho. Se Deus não falou, fica quieto. Se Deus não falou, fica... Não, mas a gente tem que tomar atitude. Deus, se até amanhã, 8 horas da manhã, tu não falar comigo, eu vou agir do meu jeito. Quem que diz que Deus trabalha no nosso relógio? Quem disse para ti que Deus tem que obedecer você, e não é você que obedece a Ele?
Não, não é você. Tem que aprender a esperar. Se Deus quer falar hoje, fala. Se Deus quer falar amanhã, fala. Se Deus não quer falar hoje, não fala. A gente precisa. Sabe o que eu acho lindo? Eu aprendi uma verdade linda com Davi. Davi, quando está fugindo de Saul, ele pega os seus filhos, se não me engano, é Samuel 23, 1 Samuel 23. Coloca para mim ali, 23 e 2 e 3, eu acho que é. Davi, ele pega a sua família, leva ao rei, e diz assim: rei, fique com a minha família aqui, até que eu saiba. Não é esse versículo, depois eu acho ali. Ele diz assim, ó: fica com a minha família, cuida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi não sabia o que iria acontecer no futuro, então ele pede. Se alguém achar, me dá o texto aí, acho que é o 23 ou o 22 do capítulo 1 Samuel. Ele diz assim, ó, 22 e 3, eu só inverti a posição. 22 e 3, e foi Davi a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei de Moabe: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele não diz assim, fica aí uma semana, porque daqui a pouco eu vou tomar decisão. Ele disse, não, eu não sei. Esse até que eu saiba é indefinido de tempo. Ele disse, você pode cuidar da minha família. Para mim, eu não tenho condições de cuidar do meu pai, não tenho condições de cuidar da minha mãe, porque eu estou fugindo para cuidar da minha vida. Eu não sei o que é que Deus tem com a minha vida, mas enquanto eu não saber a vontade de Deus, eu não volto aqui buscar meu pai e minha mãe, mas eu quero saber a vontade de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não toma decisão precipitada. Esse deserto não vai se acabar. De qualquer maneira, Deus está preparando você, e nesse preparo de deserto, o tempo é crucial na sua vida. Segunda matéria, eu não posso me demorar. Segunda matéria que a gente vai aprender no deserto: primeiro, a lidar com o tempo. Segundo, a gente vai aprender a lidar com a solidão. A gente vai ter que aprender no deserto a lidar com a solidão. Porque se existe um lugar que é solitário, é deserto. E Moisés é o quê? O que Moisés é no deserto? Qual é a profissão de Moisés no deserto? Pastor de ovelha. E o que Moisés lida no deserto? Com ovelha. E só com ovelha. E o que acontece com quem lida só com ovelha? Solitário. Pastor é uma profissão solitária. Ele pega o rebanho dele e sai procurando pasto pelos desertos. Não tem multidão ao redor, não tem gente conversando, não tem gente dialogando. Moisés aprendeu a viver 40 anos no deserto, e os 40 anos de Moisés no deserto, ele teve que aprender a lidar com o fator solidão. Por que ninguém me vê? Por que ninguém me visita? Por que ninguém me enxerga? Por que ninguém olha para mim? Fica calminho, querido, você está no deserto, e no deserto você está aprendendo a lidar com o fator solidão. Deus está nos ensinando. Tem hora que mesmo no meio da multidão, a gente se sente só. Tem gente que está aqui nesta noite, sentadinho no meio dessa multidão de gente aqui na sede, e está dizendo, eu estou tão sozinho. Tem obreiro, com todo respeito aqui, tem obreiro sentadinho aqui em cima desse altar, e lá no teu coração diz, ninguém me vê, Deus não me vê, o pastor não me vê, ninguém me vê. Não é porque Deus não vê, é porque você está no deserto, e no deserto, o período de tempo no deserto, você precisa aprender a lidar com o fator solidão.
Pastor, o que é que eu aprendo com a solidão? Na solidão a gente fica calado, na solidão a gente fecha a boca, na solidão a gente se cala, e é nesse momento, quando a gente se cala, que Deus começa a falar. É nesse período, quando a gente começar a aprender a lidar com o fator solidão do deserto, a gente vai começar a ouvir a voz de Deus. Porque a gente fala muito e escuta pouco, porque a gente fala demais e para ouvir pouco, e Deus muitas vezes nos leva para o deserto, para nos ensinar a lidar com o fator solidão. E aí quando você está sozinho, Deus diz, é desse jeitinho que eu quero, porque nessa solidão tua, onde ninguém está ao teu redor, é que Deus se achega, é que Deus se aproxima, é que Deus te abraça, é que Deus te acolenta, é que Deus está no teu lado, é que Deus se amostra para você, é que Deus se revela para a sua vida. Ei, é no deserto que Deus nos ensina a lidar com o fator tempo, é no deserto que Deus nos prepara para aprendermos a lidar com a solidão. Eu sinto a presença do papai na casa, eu sinto a presença de Jesus neste lugar. Recebe graça de Deus, recebe graça do Pai, recebe renovo do céu nesta noite. Ele está aqui para te dar força. Primeiro, no deserto Deus nos ensina, nos prepara para lidar com o tempo. Segundo, Deus nos prepara para aprendermos a lidar com a solidão. Ele gera em nós, a solidão vai gerar em nós sensibilidade. Sabia disso? Quando está tudo silêncio, qualquer barulho é barulho, qualquer voz faz a diferença. Quando você está no deserto sozinho, qualquer canto de pássaro já faz a diferença. Não é porque é porque o deserto, o silêncio vai gerar em você sensibilidade. Coisa que o barulho não faz, coisa que a agitação não faz, coisa que o palácio não fazia. O deserto de solidão vai gerar em nós sensibilidade. A gente começa a ser mais sensível. O sussurrar da voz de Deus já faz toda a diferença para nós. Deus já não precisa gritar, Deus já não precisa nos chacoalhar, Deus já não precisa nos agitar muito, porque o silêncio vai nos gerar sensibilidade. E qualquer sussurro, qualquer uivo, qualquer soprar de Deus, a gente já fica sensível. A gente já começa a ver Deus aonde a gente não via. A gente já começa a ter sensibilidade. Aonde a gente não enxergava a mão de Deus, a gente já começa a enxergar. Naquelas coisas simples da vida, a gente já começa a ver a mão de Deus. A gente já começa a ver o agir de Deus. A gente já começa a ver o trabalhar de Deus. Sabe o que é isso? Sensibilidade. E é o deserto que vai gerar em nós sensibilidade. A gente já começa a sentir. A gente já começa a ver Deus nas pessoas. A gente já começa a ver Deus nas atitudes. A gente já começa a ver Deus na natureza. A gente já começa a ver Deus no trabalhar das mínimas coisas. Seja sensível, permita que Deus trabalhe na tua sensibilidade espiritual. Ele quer nos revelar coisas extraordinárias. Primeiro, no deserto Deus prepara-nos através do tempo. Deus prepara-nos através da solidão para que a gente seja mais sensível. Mas a terceira matéria é que Deus vai trabalhar no deserto através do desconforto. Deserto, a gente aprende a lidar com o tempo, com a solidão e com o desconforto. Porque o deserto é um lugar árido. E é no deserto, nesse negócio, na situação do desconforto, é que Deus vai gerar em nós. A gente vai começar a aprender, a gente vai se desprender melhor, a gente vai aprender a se desprender das coisas. A gente vai deixar de valorizar o que não tinha valor.
Porque o deserto é um lugar de escassez, um lugar de árido. Então existem coisas que para nós aqui é importante, que no deserto não é. Existe coisa que a gente briga aqui na igreja, que no deserto a gente não brigaria. Existe coisa que a gente não abre mão aqui, que no deserto a gente abriria mão porque não tem importância nenhuma. Porque deserto é um lugar difícil. Agora, existem coisas que a gente valoriza no deserto, que aqui a gente não valoriza. Por exemplo, um copo d'água. Aqui a gente quase não valoriza. Tem de sobra na torneira. Agora, no deserto, a gente sabe a importância. Sabe por quê? Porque o deserto vai nos preparar, vai trabalhar na nossa vida, para a gente aprender a lidar, a se desprender de muitas coisas que a gente agarra e a gente fica brigando. Não é meu, é no isso, aquilo outro. Eu tenho cuidado, eu tenho isso, tenho aquilo. Ei, larga a mão, porque quando o deserto chegar, você não vai ter mais nada disso, não vai ter mais importância nenhuma isso para você. Sabe por quê? Porque o deserto vai nos aprender a levar, nos aprender a se desprender, porque o desconforto vai gerar em nós superação, vai gerar em nós preparação para viver. Eu tenho uma palavra do céu nesta noite. Sabe por que o deserto está passando? E sabe por que você está passando por esse deserto? É porque Deus quer te desmamar. Deus quer nos desprender de muitas coisinhas. Deus quer nos fazer crescer. Deus quer nos envolver a sua vida melhor. Eu li uma história sobre a águia, não sei se é verdade, eu vou contar porque eu li. Os especialistas dizem que quando o filhote da águia vai crescendo e ele fica no porte de voar, ele está tão confortável no ninho, porque a águia faz o ninho com espinhos, e depois afofa o ninho com capim, palha, e também coloca um pouco de pena, de penugem no ninho. E aí o filhote fica ali confortável. E ela vai tratando, vai tratando, vai tratando, vai tratando, vai tratando. E daqui a pouco chega do tamanho que é para ela voar, para ele voar. Mas ele não quer sair no ninho, está tão confortávelzinho, está tão jeitadinho ali, está tão bom ali, mamãe traz a comidinha no bico, não precisa bater asa, não precisa fazer nada. Daí sabe o que é? O que os especialistas dizem? A mamãe águia, quando vê que o filhote não quer sair do ninho, ela começa a tirar o capim, ela começa a tirar as penugem, e vai aparecendo o quê? Vai aparecendo o quê? Vai aparecendo o espinho, e daqui a pouco já não dá para mais sentar direito, daqui a pouco não dá mais para deitar direito, o espinho já cutucou a costela, já aperta de lá, já veio de cá, e o filhote que está confortavelmente, já tem que começar a querer para a beira do ninho, ficar de pé e dizer, está meio altinho, mas eu vou ter que bater asa, porque aqui está difícil, eu acho que lá vai ser melhor. E aí ele começa, o desconforto faz a gente tomar atitude, o desconforto faz a gente começar a agir. Sabe por que Deus coloca nos desertos? Para que a gente aprenda a depender dele e começar a caminhar debaixo do propósito de Deus na sua vida. E aí Deus está te mexendo, Deus está nos mexendo, Deus está nos envolvendo. Recebe graça do céu aí nesta noite. Pastor, o deserto é tão árido, pastor, o deserto é tão espinhoso, mas é por isso Deus não quer ver você paradinho. Será que não é porque estamos muito paradinhos que o deserto tem vindo? Será que é porque a gente não está tão confortável? Ai, como é que está tão bom? Pastor, como é que está a tua vida? Está tão bom. Se melhorar, estraga. Melhorar não estraga não, meu filho. Aí Deus estraga para melhorar. Não é verdade? A gente diz, pastor, está tão bom a vida que se melhorar, estraga. Deus diz, então eu vou dar uma estragadinha no ninho, para melhorar para você crescer, para você prosseguir, para você avançar, para você crescer cada dia mais. O deserto vai nos ensinar a lidar com as dificuldades, o desconforto. Sabe o que eu acho lindo? É que Davi também esteve no deserto. É que Elias também passou no deserto. Elias esteve no Querite. E lá no Querite, ele aprendeu a depender de Deus. Sabe o que eu acho interessante na vida de Elias? É que Elias não dava um passo se Deus não falasse com ele. Ele não dava um passo se Deus não direcionasse ele. Sabe o que eu acho lindo? É que Deus diz para Elias, vai para o Querite, e ele vai para o Querite. O Querite seca, e Elias não se mexe do Querite.
Ele fica ali esperando até Deus falar com ele, dizendo: vai para Serepta. Por que Elias não saiu dali? Porque ele aprendeu a viver no deserto dependendo de Deus. Agora, a única vez, escuta aqui para mim, a única vez que Elias saiu sem ouvir a voz de Deus, se deu mal. Sabe qual foi a vez? Capítulo 18 de 1 Reis, de 2 Reis, capítulo 18, finalzinho, quando ele sobe no monte, ora e Deus manda a chuva, ele sai correndo na frente do carro de Acabe, e vai parar em Jezreel. Eu já procurei, já virei aquele texto de ponta cabeça, já li, já tentei nas palavras hebraicas, para tentar descobrir algum sinal que Deus mandou ele ir para Jezreel, e não tem. Não tem um sinal, não tem um texto, não tem uma voz, não tem nada Deus dizendo: Elias, sai do monte e vai para Jezreel na frente do carro de Acabe. Não tem. Quando ele toma essa decisão, que ele vai para Jezreel na frente do carro de Acabe, que chega lá, Jezabel manda a notícia e ele vai fugir. Porque quando a gente caminha, mesmo que a gente esteja no deserto e a gente não consiga aprender através do desconforto a lidar com ele, viver na presença de Deus, a gente vai dar passo errado, a gente vai sair da vontade de Deus, a gente vai perder a direção e a gente vai se complicar. Tanto que Elias vai caminhando, vai indo e vai fugindo da vontade de Deus e vai parando, e Deus pergunta assim: Elias, quem te mandou vir para cá? Elias está lá no Monte Horebe. Deus olha para Elias e diz: o que fazes aqui? Deus estava dizendo: quem te mandou vir para cá? O que você está fazendo aqui? Aí Deus vai dar uma frase memorável e vai dizer assim: volta pelo teu caminho. O caminho que levou Elias para o Monte Horebe não era o caminho de Deus, não era a direção de Deus, era o caminho de Elias. Foi ele que traçou. E Deus disse: volta pelo teu caminho. Ele disse: não, Deus falou assim: pega o meu caminho, pega a minha direção. Ele disse: não, volta pelo teu caminho, porque aonde tu saiu da vontade de Deus, Deus vai mandar você voltar, para que dali comece as coisas a acontecer de novo na sua vida, para que você aprenda a depender de Deus, a estar com Deus e a viver. O deserto é este lugar, em primeiro lugar. Deserto é um lugar de preparação. Segundo, deserto é um lugar de revelação. É no deserto que Deus vai se revelar de forma extraordinária para as pessoas. Deus se revela, e as maiores revelações da Bíblia estão nas revelações do deserto. Deus está falando, se revela a Moisés aonde? No deserto de Midian, no deserto no Monte Horebe. Moisés leva as ovelhas para o deserto, e lá do deserto ele se vira e vai para trás do Monte Horebe. Quando chega lá, Deus se revela para ele de uma forma extraordinária, e ele começa a ter uma visão. A sarça pega fogo, não se queima, você sabe de toda a história. E Moisés se vira e diz: eu me virarei para lá para ver a grande visão. Por quê? Porque é no deserto que Deus vai dar as grandes experiências. É o deserto que vai fazer a gente ter grandes experiências. Como é que a gente quer ter experiência com Deus se a gente não quer passar pelo deserto, se a gente não quer experimentar os desertos? Deus vai fazer Moisés estar no deserto 40 anos. E quando Deus vai fechar o deserto de Moisés, Deus se revela para ele de uma forma extraordinária. Eu estava estudando a palavra deserto. A palavra hebraica deserto, eu já disse que a palavra hebraica deserto é midbar. E ele vem de uma raiz, a palavra midbar vem de uma raiz chamada dabar. E essa palavra dabar significa falar. Ou seja, o deserto é um lugar que Deus fala. Deserto vem da raiz falar. E o deserto é o lugar que coloca a gente em solidão, em silêncio. Para quê? Para que Deus possa falar. Se o
palácio é a gente que fala, no deserto é Deus que fala e a gente que se cala. O deserto é o lugar que Deus nos leva, nos coloca em silêncio, para quê? Para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa se revelar na nossa vida, para que Ele possa trazer as suas experiências, as suas revelações para nós. É o deserto que a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus, a se relacionar com Deus, a trabalhar na experiência com Deus no deserto. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e diga assim: aproveita o deserto, não para murmurar, não para reclamar, mas para ouvir Deus falar. Coloca para mim aí, querido, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 15. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 15 a 18. Olha que coisa extraordinária que Paulo vai nos ensinar. Olha que coisa linda que Paulo vai nos ensinar. Gálatas capítulo 1, versículo 15, assim, ó. Mas quando, Paulo dando testemunho dele, mas quando aprove Deus, desde o ventre da minha mãe, que me separou e me chamou pela sua graça, versículo de número 16, revelar seu Filho em mim. Olha o que Paulo está dizendo. Quando ele se aceita a Jesus, lá no caminho de Damasco, ele começa a contar para os irmãos dos Gálatas, e ele diz assim, ó, quando Deus aprove revelar seu Filho em mim, apesar de ter me escolhido desde o ventre da minha mãe. Olha o versículo 15, revelar seu Filho, versículo 16 melhor, volta ali, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue, versículo de número 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a... Sabe o que aconteceu aqui? Coloca o versículo de número 18. Versículo 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele só 15 dias. Sabe o que aconteceu? Paulo, quando Deus revela-se para Paulo em Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele começa a pregar em Damasco, e daqui a pouco Deus fala com ele que quer ter uma experiência com ele. Sabe o que ele faz? Ele vai para o deserto da Arábia. Ele diz, eu fui para a Arábia. Ele vai para o deserto da Arábia. E o que ele foi fazer no deserto? Para que Deus revelasse Cristo nele. Ele diz, eu fui ao deserto da Arábia e eu estive lá. A maioria dos teólogos vão dizer que Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, e depois de 3 anos ele volta para Damasco, fica um período de tempo, e aí depois ele vai falar em Jerusalém. Mas ele tem um período do deserto, sabe para quê? Para que lá no deserto, versículo de número 16, coloca para mim, versículo de número 16, versículo 16, para que Deus pudesse revelar seu Filho em... O deserto serve para quê? O deserto serve para Deus revelar a nossa vida, para Deus aperfeiçoar as suas revelações em nós. É no deserto que Deus vai trabalhar profundamente no nosso coração. É no deserto que a gente silencia e Deus começa a trazer revelações profundas, e Deus começa a trazer experiência. Ei, quando Paulo sai do deserto, se você abrir lá Atos capítulo de número 9, versículo de número 12 em diante, ali para 23, melhor em diante, você vai ver que quando Paulo volta do deserto, ele começa a falar com tanta ousadia para as autoridades em Damasco, que ninguém resiste à sabedoria de Paulo, e ele é obrigado, eles querem matar Paulo, ele é obrigado a ser descido pelo cesto, descido na muralha e fugir. Sabe por quê? Porque ninguém conseguia combater com Paulo, porque ele esteve no deserto, e no deserto Deus foi aperfeiçoando, Deus foi melhorando. Paulo era entendido, esteve aos pés de Gamaliel, mas nada se compara ao deserto onde Deus vai revelando, aonde Deus vai falando, aonde Deus vai trazendo revelações. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se a gente aprender a lidar com o deserto, a gente vai sair melhor, a gente vai sair mais aperfeiçoado, a gente vai sair mais falando a voz de Deus, a gente vai entender mais os propósitos de Deus. Aprenda a lidar com o deserto nesta noite. Eu tenho que encerrar. Deserto é um período de preparação. Deserto é um período
é um momento de revelação. Deserto é um tempo de provação. O deserto é o lugar que Deus vai provar nós como ouro, para que a gente descubra que realmente a gente é. Porque no palácio a gente não descobre quem a gente é. Nas facilidades da vida a gente não descobre quem a gente é. Mas é o deserto que a gente leva, a gente descobre quem realmente nós somos. Eu não tenho tempo mais, mas se você colocar lá na sua casa, Deuteronômio 8, versículo 2 a 4, vai dizer que Deus leva o povo de Israel ao deserto, deixou ter fome, passar necessidade, para descobrir o que estava no coração do povo. O deserto é esse período que Deus revela, através da provação, quem realmente nós somos. O deserto, além de ser um período de provação, é um período de aperfeiçoamento. É o lugar que Deus vai nos levar a crescer. Ele nos prepara, Ele nos revela, Ele prova quem realmente nós somos, mas Ele nos aperfeiçoa. E eu encerro aqui. Coloca para mim ali, Êxodo capítulo de número 13, versículo 17. Esse versículo para mim é extraordinário, 13, 17 ao 22, olha o que diz. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo de Deus ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Versículo de número 19, mas Deus, versículo 18 ainda, volta ali. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Versículo 19, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajurado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Versículo 20, assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Versículo 21, para nós encerrar. E o Senhor ia diante deles, e de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Versículo 22, e nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Fica de pé comigo nesta hora. Para que serve o deserto, pastor Adriano? O deserto serve para nos aperfeiçoar, para nos levar por um caminho de crescimento. Olha aqui comigo, olha aqui comigo. Para chegar em Canaã, tinha dois caminhos: o caminho fácil e o caminho difícil. O caminho fácil era o caminho dos filisteus. Segundo os estudiosos, dizia que 14 dias saía do Egito e chegava em Canaã. Caminho fácil, caminho dos filisteus. E existia o caminho do deserto, que era um caminho mais difícil, mais longo, mais complicado. Sabe o que Deus faz? Quando Deus chega ali na bifurcação do caminho, vamos pensar comigo. A esquerda ia pelo caminho mais fácil, a direita pelo caminho mais difícil. Quando chegou ali, irmã Inês, pastor Inês, Moisés disse, será que nós vamos pelo caminho mais fácil? Deus falando, bora para o caminho mais difícil. Bora para o caminho mais difícil. Mas Deus, caminho mais difícil, vamos para o caminho mais fácil. Não, vamos para o caminho mais difícil. E aí Deus vai responder, por que Deus não queria que eles fossem para o caminho mais fácil? Ele diz assim, o caminho dos filisteus é mais fácil, tanto para ir, como para voltar. Deus falou, eu não vou levar pelo caminho dos filisteus, para que o povo não veja a guerra, se arrependa e volte para o Egito. Sabe o que Deus estava dizendo? O povo não está preparado para andar no caminho fácil. O povo não está pronto para andar no caminho fácil. Caminho fácil não é para qualquer um, pastor Claudelino.
Caminho fácil não é para qualquer um. Deus falou, não dá para levar esse povo pelo caminho fácil, porque vai se desviar tudo. A primeira luta que ele vê, a primeira guerra dos filisteus que eles vê, a primeira espada dos filisteus balançar, ele já corre de volta para o Egito. E por que é que Deus leva pelo caminho mais difícil? Porque é no caminho mais difícil que Deus vai nos aperfeiçoando. É no caminho mais difícil que as experiências vão surgindo na nossa vida. Que as experiências, a primeira experiência que o povo tem, não dá mais tempo. Já perdi o meu horário, o pastor vai puxar meu paletó. A primeira coisa, mas eu preciso falar isso. A primeira coisa que eles vão ter no caminho, primeira dificuldade, é o Mar Vermelho. E o povo já abre o bico. E já grita, ai, nós vamos morrer, ai, vai se acabar tudo. Por acaso não tinha lugar no Egito para nós morrer, por acaso não tinha sepultura no Egito. E aí Deus faz um milagre, eles atravessam a pé enxuta, e no outro lado eles batem palma, e no outro lado a Miriam canta, e aquela festa tremenda. Pastor, não deu vontade do povo voltar no Egito? Voltar pelo caminho mais difícil para o Egito? Deu. Algumas vezes deu vontade do povo voltar para o Egito. Eles, ai, que vontade de voltar para o Egito. Ai, que vontade de comer comida no Egito. Mas pastor, por que é que eles não voltaram para o Egito? Por uma razão. Por causa da dificuldade do caminho. Quando eles olhavam para trás e diziam, até dá para voltar, mas é difícil. Para vir até aqui, Deus abriu o Mar Vermelho. E para voltar? Só a nado. Deus não vai abrir o Mar Vermelho para nós voltar para o Egito. Então vamos seguir adiante. Ah, mas até está difícil, tá. Mas pior é nós voltar isso tudo. Vamos ficar aqui, vamos seguir daqui para frente. O caminho mais fácil é fácil de voltar. O caminho mais difícil é o caminho das experiências com Deus. E quando a gente dá vontade de voltar, diz, não, Deus me trouxe até aqui, eu vou seguir adiante, eu vou seguir adiante, eu vou seguir adiante. Ei, caminha no deserto, porque é o caminho do aperfeiçoamento. Deus abençoe, pastor. Vamos orar, dobra o joelho. Quem quer uma oração? A palavra de Deus falou com você. Dobra o joelhinho onde você está. Não vem aqui na frente, não precisa não. Você está no deserto igual eu. Está caminhando no deserto pela vida. Deus está te aperfeiçoando. Esta prova vai te aperfeiçoar. O deserto vai florescer. O deserto vai nascer água. O deserto vai brotar água. O deserto vai fazer coisas maravilhosas. Deus cuida de nós no deserto. Deus ilumina o nosso caminho. Deus guia-nos pela vereda da justiça. Recebe a graça do Pai nesta noite. Eterno e soberano Deus, eu oro juntamente com essa igreja. Esta tua palavra é poderosa, ela mexe os nossos corações, Senhor. Ela revela algo glorioso para a nossa vida. Ensina-nos a caminhar no deserto. Ajuda-nos a aperfeiçoar a nossa caminhada no deserto. Ajuda-nos a partir do caminho mais difícil, no caminho mais longo, no caminho mais complicado. Ajuda-nos a nos aperfeiçoar, a crescer em graça, a crescer em sabedoria, a crescer em revelação, a crescer em entendimento. Recebe graça do céu, minha filha. Recebe graça do céu, meu filho. Essa luta não vai te matar. Esse deserto não vai te assolar. Esse deserto vai te aperfeiçoar. Vai te levar a um crescimento. Vai te levar a um desenvolvimento. Vai te levar a uma experiência maior com o Pai. Recebe graça do céu nesta noite, no nome de Jesus. Fica de pé, recebe, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Diga para ela, resista no deserto. Diga para ela, resista no deserto. Ele vai te aperfeiçoar.